Olá, eu sou Rui Sampaio. Estamos iniciando pela RPTV, canal 30, São José do Rio Preto, mais um programa Cidade em Foco. Hoje nós vamos estar debatendo aqui os avanços tecnológicos de São José do Rio Preto. Os nossos convidados são Orlando Bolsoni, deputado estadual pelo PSB, foi secretário de Planejamento de São José do Rio Preto e diretor da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo. É professor universitário. Também com a gente, o Gilberto Pérez, que é diretor de Relações Institucionais da APET, Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação de São José do Rio Preto. E José Luiz Franzotti, que é vice-diretor do CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Regional Rio Preto e presidente do Conselho Deliberativo da Bebidas Poti. Vamos começar nosso bate-papo aqui hoje com o deputado Orlando Bolsoni. Bolsoni, você é uma das pessoas que acho que mais batalhou para São José do Rio Preto ter um parque tecnológico. Então eu queria que você explicasse assim, para o público o que é esse parque tecnológico, onde ele vai ficar localizado, o que ele vai abrigar. Explica para a gente um pouquinho o que é o parque. Primeiro, uma honra estar aqui com você, com seus telespectadores, com o Gilberto Pérez Mariano, que é uma referência de TI na cidade, e com o Zé Luiz, grande empresário, político, economista. Então, é uma honra poder discutir esse tema importante que são os parques tecnológicos. A cidade já é um polo tecnológico. Então, o que é um polo? É um lugar para onde converge tecnologia e também a tecnologia cria laços, redes. Então, é um polo tecnológico. No caso de saúde, é um polo tecnológico de biotecnologia, é um polo tecnológico de TI, onde nós temos, de tecnologia da informação, nós temos mais de 200 empresas, tínhamos em 2001 apenas 30. É também um polo tecnológico de design de joias. Então, já existe um polo. O que é um parque? Um parque é um espaço dentro desse polo, onde se pode instalar empresas. No caso do nosso, nós escolhemos a construção de um centro empresarial, para nesse centro empresarial localizar 50 micro e pequenas empresas que queiram iniciar os seus negócios em tecnologia, e junto uma área nos moldes dos antigos distritos industriais para mais 50 empresas médias e grandes também voltadas para a tecnologia. Dentro do Parque Tecnológico de Rio Preto, que já funciona, por quê? Porque ele aproveitou o espaço do Distrito Industrial Ulisses Guimarães. Então já tem empresas que trabalham, que estão construindo para trabalhar com acelerador linear, que é um equipamento de tratamento de câncer sofisticadíssimo. A Aventura Biomédica, que se dedica a equipamentos médicos também de ponta, 12 outras empresas que já dentro do Distrito do Ulisses Guimarães trabalham. E uma incubadora de empresa onde se pesquisa, por exemplo, célula-tronco, onde se pesquisa, por exemplo, há um trabalho desenvolvido pelo Dr. Rubens Siqueira, oftalmologista, que produz que pesquisa um chip minúsculo do tamanho da ponta de uma unha, que vai liberar remédio para tratamento medicamento para tratamento de glaucoma. Então, Rio Preto já é um polo. Dentro do polo está se construindo um parque tecnológico com investimentos. A prefeitura disponibilizou a área, o Estado disponibilizou recursos, e num todo de investimento inicial que ultrapassa 50 milhões de reais. E esse Parque Tecnológico de São José do Rio Preto está dentro de um sistema que começou com 6 cidades, São José dos Campos, São Carlos, São José do Rio Preto, Piracicaba, Ribeirão Preto e São Paulo, e hoje 13 outras cidades, num total de 19, compõem o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos em diferentes estágios de implantação e desenvolvimento. Ele vai funcionar aqui na área do IPA. Exato, na área do IPA, junto que é importante lembrar, junto do Parque Tecnológico, uma área de perto de 4 milhões de metros quadrados,
Desses 4 milhões, 1.700.000 metros quadrados de área ainda de mata nativa, que é um grande banco de biodiversidade, de produtos que vão, por exemplo, vamos imaginar a ester, que podem servir no futuro para substituir o açúcar do refrigerante, novos medicamentos, fitoterapia. Então e para ter ideia do que é também a estação ecológica, ela tem que é um grande também parque ecológico, ela corresponde a 4 parques ibirapueras. Então, um grande parque tecnológico, um grande parque ecológico, numa área de 6 milhões de metros quadrados. Eu não sei se eu me confundi um pouco. Você falou assim que já existem algumas empresas que já estão atuando, mas elas estariam no Distrito Industrial Ulisses Guimarães, e aí você tem a área do IPA. Para ampliações, para novas indústrias, para as novas indústrias que queiram, as que já estão, que queiram ampliar, ou aquelas que queiram se instalar, então já tem um espaço para poder tanto crescer quanto atrair novas empresas. Agora, a Rio Preto tem uma característica de estratégia diferente. Ela procura sempre privilegiar o capital local e no sentido, quando a empresa é de fora, incentiva a associação de empresas de fora com empresas locais. Agora, assim, a sensação que a gente tem, o Bolsonaro, é que fala há tanto tempo desse parque tecnológico, mas que a gente for ver mesmo, agora está começando a terraplanagem, agora está começando... E assim, as pessoas não veem o parque sair da planta e começar a aparecer para as pessoas. Né? É o simbolismo, né? Veja, por exemplo, a questão do simbólico. Nós estamos acostumados, nós estamos com a nossa mentalidade ainda no industrial, na construção, no físico. Enquanto que o parque é esse espaço físico, mas ele não precisa guardar a instalação, por exemplo, do centro, que é isso que nós estamos fazendo, porque já tem empresas que estão desenvolvendo tecnologia. Caso das empresas de TI, caso das empresas que fazem pesquisa em nossa incubadora, caso das empresas, por exemplo, a Braille Biomédica, ela não faz parte fisicamente do parque, porque ela já está muito bem instalada, a 3M não faz parte, faz parte do polo. A 3M, por exemplo, aqui é a unidade exportadora de produtos ortodônticos para o resto do mundo, aqui em Rio Preto. Ou seja, ela não precisa se deslocar, mas ela está integrada na formulação de políticas públicas voltadas para essas empresas que queiram desenvolver tecnologia, tendo apoio das universidades locais, todas, mas em especial a FAMERP, Faculdade de Medicina, a Unesp e a FATEC. E essas instituições, caso aqui da PET, caso do CIESP, eles fazem parte desse grande conselho que vem discutindo o assunto. Você falou, por exemplo, eu me dedico a essas pesquisas desde 93, mas agora nós constituímos um grupo bem maior que faz parte da Faculdade de Medicina, Unesp, FATEC, todas as nossas universidades locais, CIESP, a CIRP, a Associação Comercial, teve um papel fundamental também de participação, a PET. Então, essa organização que cria o que nós chamamos aí de ambiente de inovação, ou seja, pensar em sempre melhorar produtos ou processos. Gilberto, o Bolsonaro está falando na APET, agora fala para a gente o que é a APET. E assim, o Bolsonaro acho que colocou um fato, pelo menos para mim, surpreendente, que a cidade já tem, em torno de 200 empresas de tecnologia de informação. Explica para a gente o que é a APET e como é que é isso. Porque eu falei tecnologia de informação, a gente acha algo tão sofisticado e a cidade com 200 empresas. Isso. De fato, a área de tecnologia da informação, ela se desenvolveu demais nos últimos 10 anos. E o que nós construímos aí desde 2003, data da fundação da APET, foi exatamente o de mais importante, né, que nós construímos, foi essa relação com outras organizações, como o CIESP, a CIRP e a Prefeitura, e com o meio acadêmico. Todas as instituições de ensino, universidades, elas fazem parte hoje de um ecossistema juntamente com a APET,
cujo objetivo principal é desenvolver tecnologicamente a nossa região. O papel principal da APET é contribuir com esse desenvolvimento. E, nesse sentido, a APET procura conduzir as empresas da melhor maneira possível para que elas desenvolvam ou encontrem os recursos necessários para esse desenvolvimento, né, ou busquem se associar com outras empresas com interesses semelhantes. Então, dessa maneira, a gente acredita, sim, que nós estamos no caminho certo, buscando esse desenvolvimento tecnológico. E o parque tecnológico é realmente o grande diferencial que nós contamos a partir de breve, aí, ter um local físico onde nós vamos poder estar mais próximos, que hoje nós já existe essa proximidade. A incubadora mista, né, de tecnologia. A incubadora já é um exercício prático aí desse relacionamento entre os atores que foram citados. Então, todas essas ações contribuem com o desenvolvimento tecnológico, que é o objetivo principal do nosso... Explica um pouco para a gente também o que é tecnologia de informação. É celular? Tecnologia. Essa é da comunicação. Essa é a tecnologia da comunicação. Se você considerar que hoje o celular não é mais um celular, ele é um smartphone, né? Ele tem sim tecnologia da informação e também tecnologia de comunicação. Então, quando a gente fala TI, geralmente a gente está estendendo para comunicação também. Então, é TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação. Tá? Então, as empresas são das mais diversas especialidades. Quando falávamos 15, 20 anos atrás, a minha empresa é uma empresa de software, uma empresa que desenvolve programas para computador, a impressão que dava é que todo mundo fazia a mesma coisa. No entanto, hoje, cada empresa se especializou numa área bem definida. A minha empresa está totalmente focada no desenvolvimento de soluções para emissoras de rádio. Então, é um segmento muito específico. Nós temos outros casos. Nós temos o caso de uma empresa que atua com soluções para laboratórios, outra especificamente com soluções para hotelaria e SEASA. Então, são soluções muito específicas. Talvez por isso, muitas dessas empresas sejam desconhecidas pela comunidade. Mas são empresas que têm aí, em média, 40, 50 colaboradores, até mais de 100. Senac, por exemplo. Sim, perfeitamente. Desde o início das nossas atividades, com a participação bem efetiva também do Bolsoni, foi promovida uma aproximação da APET também com as instituições de ensino. Então, hoje é viável para as pequenas empresas algo que era intangível até pouco tempo, que é as pequenas empresas trabalharem juntamente com instituições de ensino no sentido de desenvolver pesquisas e promover a transferência de conhecimento da academia para o meio produtivo. Então, é um trabalho que não tem como ser dissociado mais. É realmente uma dependência que existe das empresas para com a academia. Você te lembra o convênio que temos com a Microsoft? Também pouca gente sabe. Alguns exemplos, né, alguns frutos que vieram aí dessas associações. Nós conseguimos desenvolver montar um laboratório dentro da FATEC, ou seja, a área cedida pelo Centro Paulo Souza, com recursos financeiros da prefeitura de duas grandes multinacionais. Uma é a AMD, fornecedora de microprocessadores, e a outra é da Microsoft, fornecedora de software. E com a importância do programa do dia de hoje, né? E me diga uma coisa, isso daqui hoje está gerando que quantidade de empregos na cidade? Você consegue dimensionar? E outra coisa, a mão de obra. Quem está produzindo essa mão de obra são essas faculdades que tem? Eu sei que tem a FATEC, mas outras escolas também têm cursos de tecnologia. Sim, exatamente. Só não vou citar todos os nomes para não correr a injustiça de esquecer uma ou outra. Mas nós geramos hoje, anualmente, em torno de 600 empregos da área de tecnologia da informação. 600 formandos. Além desses, tem também cursos técnicos,
que também tem sua importância para o nosso setor. Aliás, é muito importante que todos saibam. Tecnólogos, que também são nível superior, certo? Contribuem enormemente com o desenvolvimento tecnológico das nossas empresas. Agora, também é de grande relevância os cursos técnicos, como, por exemplo, da ETEC. São cursos que contribuem demais também com as atividades diárias das nossas empresas. Lanzotti, como é que o Ciesp acompanha tudo isso e participa desse momento que a gente está falando de implantação do Parque Tecnológico? Eu sei que dia 15, recentemente, houve uma reunião com empresários interessados em estar participando do Parque Tecnológico. Quer dizer, como é que o Ciesp acompanha isso e qual a importância desse parque para o desenvolvimento não só de Rio Preto, mas da nossa região? Você que é de Potirendaba, né? Como que um parque em Rio Preto poderia beneficiar uma cidade pequena como Potirendaba? Olha, para você ter uma ideia do tamanho da importância que nós estamos dando a este projeto, que na verdade já não é mais um projeto, já está saindo do papel, que tem um diretor que cuida especificamente desse trabalho, que está focado nesse trabalho, que é o Mauro. E ele é uma pessoa que realmente se comprometeu, se envolveu, tamanha importância que nós estamos dando para este momento que a gente acredita que vai ser um diferencial, um divisor aí, porque hoje o que a gente nota? Nós, principalmente nós da indústria, a gente percebe que nós temos várias pessoas empreendedores que querem sair talvez até do seu conforto de ter um emprego, mas quer virar um empreendedor, Hoje existe apoios da própria prefeitura com relação a áreas, hoje você tem facilidade de recurso, né? Acho que nós nunca tivemos tantos recursos como nós estamos tendo agora. Você desenvolve um projeto, se for um projeto bem feito, os bancos aí, especialmente, tem recurso à vontade. Inclusive neste momento nós estamos vivendo um momento especial onde a presidente tomou uma decisão que vai focar, vai apoiar realmente a indústria, onde ela estendeu um pouco mais o prazo de financiamentos, abaixou os juros. Bom, mas daí? Eu preciso de tecnologia. E isso é o que falta, isso é o que alimenta uma economia. Você precisa, para você ser diferente, você precisa ter tecnologia. E é exatamente esse parque está vindo de encontro com essa necessidade. Então, eu acredito muito que realmente a indústria, especialmente nós da indústria, nós estamos vibrando muito, porque hoje eu vou citar um exemplo simples, do nosso caso, do ramo de bebida. Se nós precisamos de uma tecnologia nova, agora mesmo, acabamos de desenvolver um projeto novo para a nossa indústria de Manaus. O que nós fizemos? Nós não temos o recurso, nós não temos nenhuma, aqui na nossa região, alguma entidade, alguma faculdade que possa nos apoiar no desenvolvimento desse projeto, que nós queríamos fazer a extração do Guaraná. Então, o que nós fizemos? Fomos a Campinas, no Itaú, que existe lá um Instituto de Tecnologia de Alimentos, né? Que você vai lá, contrata aquela entidade e você desenvolve. Eles fazem um plano de negócio para você completo. Tudo, desde onde buscar matéria-prima, né? Que no nosso caso lá disse até onde existe, descobriu até a cidade onde tem o maior produtor, onde tem as maiores associações de produtores do Guaraná, até o resultado final, até os equipamentos, o desenvolvimento da tecnologia dos equipamentos, e você conseguir o produto final e dizendo para você, olha, o teu custo aqui inicial de compra é esse, lá na ponta você tem o resultado de X. Olha que bacana. Imagina o ganho de produtividade que teve o Zé Luiz no sentido do contato com a universidade. Eu me permiti interromper porque o Zé Luiz é uma pessoa extremamente inovadora. Ele, por exemplo, quando ainda o ramo de refrigerantes, ele já pesquisava a questão da estévia, por exemplo, para não utilizar o açúcar. Então, ele é uma pessoa que está buscando sempre a época, você foi buscar a tecnologia na UEL, se eu não estou enganado. Então, veja, a universidade ela tem que estar junto com o poder público e com as empresas. Isso é indispensável. Então, Luiz, nós vamos para o intervalinho aqui.
e a gente já volta com você para você concluir essa sua explanação, ok? Zé Luiz, você me chamou a atenção e eu quero ir assim, fazer um raciocínio. Você disse que você necessitou, né, de estudos para o aproveitamento do Guaraná e que você conseguiu isso em Campinas. Você, por exemplo, Rio Preto agora, trazendo o parque. Você acha que nós vamos ter um dia, nós temos aqui a Faculdade Unesp de Engenharia de Alimentos, você acha que também vai chegar a um ponto da gente poder fornecer esse tipo de conhecimento, mão de obra para as indústrias locais? Nós não temos nenhuma dúvida disso, muito pelo contrário. O CIESP está apoiando totalmente, participando naquilo que nós podemos, lógico, pela liderança do nosso diretor, do Mauro, mas porque nós entendemos que com certeza vai trazer uns ganhos enormes, né? Eu acho que vai poder fornecer, sem dúvida alguma, tecnologia para todas as empresas da nossa região e mais do que isso. Eu acredito que, estando o polo aqui realmente estruturado, como vai acontecer, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco parte do projeto, tive a oportunidade de ouvir o diretor do Parque de São Carlos, que contou já a história deles, que eles já estão bem na nossa frente, claro, já estão em funcionamento, como o de São José dos Campos. E se você vê o ganho que eles tiveram, a região acaba ganhando muito com isso. E tem um detalhe, hoje o nosso prefeito de Rio Preto anunciou esses dias que ele está montando então um novo parque industrial. Por que, às vezes, até a semana passada uma pessoa me perguntou por que é que as coisas não acontecem, por que a gente não consegue atrair tantas empresas para a nossa região? Porque, na verdade, a empresa, o empresário não precisa apenas do terreno ou de um incentivo para comprar aquele terreno, porque hoje a prefeitura, na verdade, não pode mais doar, mas ela pode facilitar a aquisição. Mais do que o terreno facilitado, mais do que o acesso facilitado, mais do que toda a infraestrutura da logística aqui, de aeroporto, de ferrovia, de tudo isso, o grande segredo é ter o polo, que vai ter a tecnologia, que vai estar dando suporte para a sua empresa. Porque o empresário, imagine, eu citei um exemplo. A sorte que no nosso caso nós temos o Itaú. Mas muitas coisas, muitos produtos, eu vou citar um outro exemplo, o sabor cola nosso. O sabor cola nós não conseguimos no Brasil, então nós tivemos que recorrer a um laboratório de desenvolvimento dos Estados Unidos. Então nós fomos a Chicago. E nós temos essa ligação até hoje, fazem 15 anos, que todo produto novo, de alguma forma, a gente busca a experiência deles. Por quê? Porque nós não somos uma empresa de desenvolvimento. Nós buscamos e enxergamos a tendência do mercado e isso tudo a gente faz. Mas na hora do desenvolvimento do produto não é o nosso caso. O nosso caso é pegar, produzir e comercializar, não é? Então isso vai dar um suporte fantástico para a nossa região, porque o parque vai ser... Você está entusiasmado, né? Não, eu não tenho nem dúvida, porque o parque foi pensado, teve o início com o Bolsoni, que é uma pessoa que acho que todos nós aqui temos o maior carinho e admiração, né? Até hoje eu brinco, Gilberto, que eu nunca vi uma pessoa que não tem uma simpatia pelo Bolsoni, né? Todo mundo tem uma historinha por ele. Eu tenho várias histórias, né? Ele foi meu professor, enfim. Mas o parque iniciou com o trabalho dele. E foi pensado, como foi já colocado por ele mesmo, ele não só vai ter os laboratórios de desenvolvimento, que as indústrias de TI vão ter a oportunidade de construir lá dentro. Olha que bacana, né? E falando do grupo de indústrias do Gilberto, você que talvez você não tenha muito conhecimento, mas o caso dessa indústria do próprio Gilberto, ele deve vender software para o Brasil inteiro. A indústria do Marcelo, que é de laboratório, ele tem o software dele no Brasil inteiro. Desenvolvido aqui em Rio Preto. Exatamente, desenvolvido aqui, e hoje ele é um dos melhores do Brasil todo, né? Então, olha a importância disso. Imagina todo esse grupo
estando lá concentrado, integrado, se ajudando, né? Porque você vê que são segmentos que ali nenhum é concorrente do outro, cada um está focado em um segmento. Então, isso eu tenho certeza que vai ter um crescimento fantástico. Deixa eu passar aqui o Bolsonaro. Bolsonaro, você uma vez explicou para a gente que Rio Preto, lá atrás, fez uma vocação para ter os minis distritos industriais, para apostar na indústria pequena, de médio porte, que você dizia, de repente nós não vamos ter grandes indústrias, mas teremos muitas pequenas e médias indústrias. E esse perfil, ele está indo para o parque ou agora o parque vai atrair grandes indústrias? O perfil está indo para o parque, inclusive nós temos uma incubadora, a APET, juntamente da Associação Comercial, a gerencia, que é mista, é tecnologia e tradicional. Então lá nós temos perto de 20 pequenas empresas que é uma incubadora. Por R$100 mais ou menos por mês, uma pessoa que tem uma ideia brilhante pode ir lá e tem um espaço para desenvolver a sua ideia, desde que, também lembrou o Zé Luiz, essa ideia possa ser transformada em produto, possa ser rentável. Nós temos no parque a projeção de uma incubadora e de um grande centro empresarial com 4.000 metros para instalar essas pequenas empresas. E o espaço de perto de 400.000 metros quadrados para instalar cerca de 50 empresas maiores. Ao final, quantas empresas do parque poder abrigar? Nós queremos, a meta, e veja, hoje o governo federal anunciou, então ele veja que os planos são sempre de médio e longo prazo. Nós imaginamos 50 na incubadora, mais 50 no parque, isso foi discutido com o CIESP, com todo o grupo, é um potencial bom de atingir, mais a PET, e mais 40 com a indústria de joias, para incorporar design, que é o polo, chamado Polo Joalheiro. Então daria uma média de 140 empresas para se instalando, algumas muito rapidamente nos próximos 2 anos, visto que está aberta a licitação para as obras de infraestrutura. Está abrindo a licitação para a construção da sede do parque. Então, para esse número de 140 atingir por volta de 2020. Agora, você está falando tanto, a gente está falando tanto nisso, né? Mas a gente, quando pensa em Rio Preto, o que gera riqueza em Rio Preto? O que gera riqueza é o comércio e a prestação de serviço. E ninguém cita a indústria como referência de geração de riqueza. A indústria é base, sempre a indústria que dá segurança, que dá onde, porque veja, você só tem comércio de um produto que é produzido na indústria. Exatamente. Você só tem, certo? Ou você tem serviço. A indústria precisa da universidade, aperfeiçoa, onde surgem as novas ideias, onde surge ciência que transforma em tecnologia, que para ser viável tem que transformar em produto. Precisa da indústria. Então essa integração é que é o grande desafio nosso, que eu acho que nós conseguimos construir. Aí você falou de quando que eu trabalho assim intensivamente, registrado em papel, desde 93, com o tempo. Mas é normal isso, então você tem que levar em conta assim, o Tecnopolo de Paris, por exemplo, ele tem 50 anos e está inovando todo dia. O Vale do Silício da década tem 40 anos, então é assim mesmo, porque todo dia você vai crescendo. Nós citamos aí, com muito carinho, o Mauro Mano Sanches. O Mauro Mano Sanches é uma empresa que era pequena, que começou no mini distrito industrial, que você também lembrou, que hoje já está no distrito. Então a ideia que nós concebemos, todos nós juntos, é assim, um sistema integrado de desenvolvimento industrial sustentável. Já pensando que ocorreu o Rio Mais 20, que está ocorrendo, quem tem uma ideia brilhante na universidade, ou uma pessoa que é funcionária ainda, vai para a incubadora. Se demonstrar que a ideia pode virar produto ou serviço novo. Se ele cresce um pouco, ele vai para mini distrito com áreas de até 1.000 metros quadrados. Aí dentro do distrito, que aconteceu com o MOR, aconteceu com Só Química, aconteceu com o Transreal, com uma série de empresas, cresce, vai para o distrito maior. No distrito maior, se for de tecnologia, vai para o parque tecnológico. Se
se não for de tecnologia, for tradicional, vai para o Carlos Arnaldo Silva. Então é um sistema. Então, é um sistema inovador. Agora ele foi construído junto. Ciesp, a CIRP, a PET se incorporou em 2001, que é a questão de tecnologia da informação é nova. Então, essa construção e motivar a universidade. A universidade era muito distante. Esse que é o grande desafio, de saber que a grande ideia do cientista... Vai ter um campus da Unesp ali? Ou uma extensão? Da Unesp tem uma extensão, a Unesp vai ficar com uma pesquisa de biotecnologia. Nós vamos ter um banco, ó. O que vai ser o futuro? Os alunos sabem. Água e biodiversidade. Lá nós vamos ter um espaço onde, de lá que vão surgir os novos produtos, os novos medicamentos, que hoje já é de 1.600.000 metros quadrados. A Unesp vai pesquisar, junto à FATEC, e quem vai subir para lá também é a pós-graduação da FAMERP. E FAMERP e FATEC, só para ter uma ideia, a FATEC já produz tecnologia da informação a pedido da FAMERP. Então veja, fascinante pensar isso. Olha, é incrível. Até veja como que o desenvolvimento é uma coisa engraçada, mas tudo tem que partir de ideias como essa, né? Hoje, se você vê São Carlos, que tem polo tecnológico, mas como que nasceu tudo isso? Com pessoas, professores, doutores fomentando isso. Então, nós temos lá 2 universidades, uma estadual e uma federal, que são uma das mais famosas do Brasil. E hoje se concentra em São Carlos o maior número de doutores e mestres do Brasil. E o que acontece em função disso? Esses mestres, esses doutores, começaram a montar empresas de tecnologia, empresas diferentes. E hoje o número de empresas que tem em São Carlos, graças à tecnologia que eles têm à disposição deles, em função das universidades e em função do polo tecnológico, é fantástico, é uma referência no país. Olha como vai ser importante para Rio Preto e região. Quando a gente fala Rio Preto, a gente está falando de uma micro-região. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar com o Gilberto, e o Gilberto fez uma observação, né? Ele falou, Rui, está indo para cá o Shopping Guatemi, vai inaugurar a Ravan, o Shopping da Zona Norte, vão gerar milhares de empregos, mas assim, a área de TI, a área de tecnologia, essa área, ela gera o emprego mais qualificado. O emprego em que a pessoa que está envolvida tem condições de ter um salário melhor, uma condição de vida melhor. Explica para a gente. Vamos reforçar aí que todos os empregos são de grande relevância para a comunidade. Eu acho que... Lógico, sim. Não vamos depreciar nenhuma dessas ofertas de emprego. A colocação é que, enquanto a gente trabalha com questões mais elementares, é natural que o salário seja um pouco inferior. E quando nós falamos de serviços, de especialidades, nós estamos falando daquele profissional que teve que se dedicar muito mais, teve que estudar muito mais, portanto, vai receber uma remuneração diferenciada. E é exatamente esse o profissional que vai ter um maior espaço dentro do parque tecnológico. É esse o profissional que as empresas de tecnologia hoje estão carentes. Existe uma carência prevista de até 400 mil desses profissionais no Brasil todo, até 2020. Então, é um volume enorme e nós podemos fazer algumas analogias. Em São José do Rio Preto, você me perguntou aquela hora, eu acabei não respondendo. Nós temos em torno de 8 mil colaboradores na área de tecnologia da informação. E fala assim, mas isso é muito pouco se comparar com empregados do comércio, né, da indústria. Sim, portanto, tem essas diferenças. São profissionais altamente qualificados. E tem mais uma questão, que sempre que surge ainda um ou outro foco, tal pessoa se destacou durante a sua formação, agora ele vai embora. É natural o jovem que fala assim, não, eu vou para São Paulo, eu vou para um grande centro para ter um bom salário. O salário de partida, naturalmente que São Paulo vai pagar muito mais do que nós pagamos aqui. No entanto, qual é a trajetória? A trajetória é,
esse garoto que se formou e que está iludido com aquele salário nominal superior, busca uma qualidade de vida que em pouco tempo vai observar que está em São José do Rio Preto, não está em São Paulo, e por um salário às vezes inferior. Por quê? Em São Paulo ele tem que ficar 3, 4 horas no trânsito diariamente, certo? E é um tempo que aqui ele pode se dedicar a uma academia, coisa que em São Paulo é muito difícil. Aqui ele pode se especializar cada vez mais, buscar um estudo complementar, né? Nós temos um caso que casa perfeitamente com tudo que você está falando. E o Bolsonaro conhece. Nós tínhamos na Secretaria de Comunicação a Ana Paula, que ela cuidava ali do portal da prefeitura. Quando ela entrou na prefeitura... Nossa aluna da FATEC. Ela fez a FATEC, juntamente com... A gente ainda falou, ó, você está aqui, mas aqui é tudo passageiro. Ela foi uma que falou, é passageiro. No primeiro ano dela, já foi para uma faculdade, aproveitou, investiu tudo que ela tinha na faculdade. Terminou a faculdade, Bolsonaro, ela foi trabalhar direto no portal UOL. Que é uma coisa maluca. Agora, aconteceu um outro fato. Ela voltou para Rio Preto. Ela está trabalhando numa empresa de TI em Rio Preto. Apesar que para trabalhar na UOL, na Microsoft, não também hoje em dia... qualquer lugar, pode ser até... Pode ser por aqui mesmo, né? Deixa eu te falar. Franzotti, agora assim, aquilo que eu te perguntei, né? A gente vê essa movimentação aqui em Rio Preto, mas e para a região? Como a região pode se beneficiar disso? Quer dizer, é vindo trabalhar aqui, é também aproveitando o conhecimento que vai estar aqui e expandir ele para as cidades mais próximas? Como é que você... Mas, Rui, veja bem, além das oportunidades, igual o Bolsonaro colocou bem, física, que é o caso da PET que vai se instalar, o grande segredo do polo é a tecnologia que vai estar lá dentro. Então, esses dias eu tive passando em pequenas cidades e eu vi quantas empresas estão nascendo e que vão ter a necessidade ou vão poder se utilizar desse polo. Então, é aquilo que eu disse, que o polo ele é importante para toda a região de Rio Preto, né? Principalmente o grande desenvolvimento que a gente está tendo na nossa região, que tem uma vocação danada pelo agronegócio, né? Então, nós vamos ter laboratórios de precisão, que vai ter tudo que estas empresas vão poder se utilizar, né? Então, vai ser importante para Rio Preto e vai ser importante para toda a nossa região. Eu vou deixar uma questão aqui. Pode queria lembrar o seguinte, o Zé Luiz conceituou o conceito de rede. Então, não é Rio Preto, de novo, por que o parque? O parque é o símbolo. O polo vai ser o todo. Esse polo, que já é o todo, ele vai se transformar numa grande rede. Então, o conhecimento não precisa necessariamente da pessoa se deslocar de Potirendaba, ou mesmo, inclusive, uma das unidades que estão pensando dentro do sistema paulista de parques é Ilha Solteira, por exemplo. Então, o conhecimento, porque o conhecimento ele não precisa do espaço, ele precisa de uma referência onde vai buscar, no caso, as nossas universidades. As empresas que queiram empregar, mas ele pode ir em qualquer cidade, em qualquer, por exemplo, a questão do látex, a questão do agronegócio, a questão do etanol, então, o conhecimento, a tecnologia, ela se aplica a toda a nossa região, que atinge perto de 2 milhões de habitantes. Agora eu quero deixar uma questão aqui para o Franzotti. Eu recentemente conversei com alguns empresários que estão vindo da China, estiveram, acho que no mês passado, participando de uma grande feira que tem na China, de todos os produtos. E assim, um grupo de empresários de Rio Preto participou, voltaram entusiasmados e fazendo negócios, trazendo tecnologia da China para as empresas dele. Como competir com a China nesse mundo globalizado e como a gente se impor aqui? Depois dos comerciais, você responde para a gente. Estamos de volta. Eu tinha te colocado, Franzotti, essa questão do comércio, né? Quer dizer, da tecnologia que o pessoal sai daqui para buscar fora e, ao mesmo tempo, por exemplo, a sua empresa, a informação que tem que você também já está exportando produtos produzidos pela Poti, é isso? O produto acabado é muito complicado porque o volume é muito grande, mas nós estamos exportando através da empresa nossa de Manaus, estamos exportando o extrato do Guaraná,
que já é fruto desse trabalho que foi desenvolvido com o apoio do Itaú de Campinas, e também estamos exportando. Nós fizemos a primeira exportação do concentrado. O que é o concentrado? Uma coisa é o extrato, que, por exemplo, nós exportamos agora para a Colômbia, para eles fazerem uns doces, uns tabletzinhos deliciosos. Nós recebemos até o produto final. Então nós exportamos o extrato para eles produzirem esses tablets de doce. Para Dubai nós exportamos o concentrado, o guaraná pronto. Então exportamos, que eles acreditam muito nesse produto, tem um grupo de empresários lá que está querendo desenvolver esse produto, e aí nós exportamos o concentrado. E fomos, o nosso pessoal esteve lá, ficou lá durante um período, orientando eles como eles fazem para envasar esse produto, tornar concentrado num refrigerante. Então, no nosso caso, a exportação, ela em volumes é complicado, mas o extrato já está começando a trazer algum resultado. E aí, como é que a gente compete com a China, que também o pessoal vai lá, o preço, ele volta entusiasmado com os custos, e como é que a gente, aqui, desenvolvendo a nossa tecnologia, enfrentamos a situação? Eu acredito que o Gilberto não vai ter esse problema, né? Mas tem várias empresas que estão sofrendo muito. Depois o Bolsonaro pode colocar para a gente, pela experiência dele como economista, mas é uma grande preocupação, especialmente a indústria. Por quê? Porque você sabe que tudo que eles produzem lá, primeiro, tem produtos de todo jeito que você queira, de primeira até quinta, sei lá quantas categorias. O que você quer, eles te oferecem. E mais, eles não se preocupam com marca. Você quer produzir uma máquina motoniveladora, já sai daqui com a tua marca, já sai de lá com a tua marca. Só em Rio Preto nós temos, se eu não me engano, 5 empresas importando máquinas, criaram uma marca deles aqui em Rio Preto e estão vendendo máquinas aqui. Agora eu te pergunto, máquinas, eu não sei até que ponto estão prejudicando principalmente o emprego do brasileiro, mas como lá eles têm algumas coisas diferentes da gente, a informalidade. Eu estive lá e o que eu vi, sinceramente, eu não gostei. Eu acredito que eu não quero isso para o nosso país, né? Lá os encargos sociais não existem, coisa que no Brasil é uma coisa altíssima. Os impostos, além de não existir, o governo ainda banca alguns produtos. Ele patrocina parte subsidia parte do produto, da produção, para poder exportar. Eu até hoje, depois o Bolsonaro é uma economia que as contas não fecham, eu não entendo. Então, eu acho que o governo brasileiro está tomando algumas medidas importantes, mas está sendo pontual. Que mercado que está sendo atingido? Agora é o da indústria moveleira. Vamos aplicar uma sanção aqui, né? Fazer com que a gente não consiga importar. Agora tal setor. Então, mas isso é uma preocupação porque são momentos, então são coisas paliativas. Eu acho que nós temos que olhar para a indústria, fortalecer a indústria com tecnologia, né? Para que ela fique realmente, que ela possa pegar toda a nossa matéria-prima básica, que hoje... Por que nós estamos ainda equilibrados na balança comercial? Porque nós estamos exportando muito commodities e porque o valor lá fora está compensando. Hoje está sendo bom, mas não é isso que nós queremos. Nós precisamos de tecnologia, pegar essas commodities, transformar em produto acabado e agregar valor. Esse é o bacana, isso é o que precisa acontecer. Então a China é uma preocupação, realmente a China é uma preocupação, nós temos que estar atentos. Se me permite, contribuindo com a resposta, o que não fazer primeiro é tentar competir com preço, que aí a gente realmente não vai conseguir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é diferenciar-se. Essa é a grande questão. O empresário que não buscar a diferenciação como fator de valorização, ele não vai conseguir competir, porque a China realmente tem todas essas características que o Franzotti mencionou, e as nossas condições são totalmente opostas. E o resto do mundo também. O próprio Estados Unidos está muito preocupado com essa questão, e o presidente Obama, na semana passada, discutiu a questão de dumping com relação a alguns produtos, alguns setores. Desculpe, Gilberto. Pode. E é exatamente nesse sentido, ou seja, enquanto nós estivermos buscando competir com preço, nós vamos perder. Então,
A questão é como é que nós podemos nos diferenciar, entregar mais valor por um valor coerente. Não digo que tenha que ser um valor abaixo do valor da China, mas tem que ser algo diferente, que seja mais agradável, mais interessante para o seu mercado. E o grande prejuízo de tudo isso é que o Bolsonaro fez aquela colocação com relação à indústria, né? Tudo nasce da indústria, comércio, tudo nasce da indústria. Então a indústria é a grande locomotiva do nosso país. A partir do momento que a gente começa a aceitar essa entrada desses produtos, independente, a gente perdendo a competição e tal, e a gente vai aceitando isso, a gente não consegue medir o número, o prejuízo que a gente está tendo, por conta principalmente do emprego. O Bolsonaro sempre falou uma coisa na escola, uma das coisas que eu gravei, ele falou assim, olha, pior do que a inflação, quando ele dava aula para a gente, pior do que a inflação é o desemprego. Então, e a desindustrialização que está acontecendo por conta disso, vai gerar exatamente o desemprego. Zé Luiz, essa tese que o Zé Luiz colocou, que ele vem levando inclusive ao CIESP, FIESP, que vem levando no nível nacional. Esse é o anseio da existência de uma política industrial, competitiva. E o Zé Luiz falou em três pilares básicos, né? Onde haja desenvolvimento econômico, onde haja desenvolvimento social, então não pode ser a custo de emprego de baixa qualidade, e onde haja sustentabilidade, então a questão ambiental. Essa política, inclusive, ocorre também na questão de TI. A importação se importa por vamos falar por portos do Paraná ou não de Santos do Paraná ou o Porto de Vitória, e o produto entra e faz um pequeno adereço no produto, tablet, por exemplo, coloca a capa, e aí ele é vendido para o estado de São Paulo com o ICMS baixo. Então veja, esse é outro aspecto. Então o que o Zé Luiz coloca como verdade, assim, a existência de uma política industrial, e que vai marcar essa política industrial, que é diferencial, que o Gilberto completou bem: ciência, tecnologia e inovação. Se nós formos competir só no preço, nós vamos perder, porque nós não vamos baixar o nível de vida, baixar o nível de exigência. Agora, o Zé Luiz lembrou bem também, o custo, por exemplo, o custo da energia é muito alto no Brasil, o custo da energia para as indústrias e mesmo residencial é muito alto, e o custo dos tributos. Ainda nós temos uma carga tributária, que é o chamado custo Brasil, e também o terceiro custo, que é o custo da burocracia. Não tem lógica nós demorarmos aí mais de 100 dias para abrir uma empresa de médico. E para fechar, Bolsonaro? Para fechar, pior ainda. Esses dias eu estava ouvindo a Jovem Pan, aí eu disse o seguinte, eu estava com meus filhos em São Paulo, eu falei, olha aí, a solução do nosso país, porque o Bolsonaro resumiu. Qual que é o grande problema nosso? É a carga tributária. E por que ela é alta? É alta porque o custo do Brasil é alto. Aí a Jovem Pan anunciou lá, olha, um deputado, pela primeira vez na história, renuncia o auxílio aluguel porque ele vai morar com a sua filha. Então, a nossa despesa, a despesa do Brasil, não tem cabimento. E nós estamos chegando, batendo a quase 35%. Sim. Então... Você dá nome a esse deputado? Acho que... Deputado Orlando Bolsonaro, pessoal. E olha, eu fiquei tão feliz, né? Falei, poxa, o cara falou com tanta propriedade. Aí falei para os meus meninos, falei, olha, tá aí, ó, a solução, porque é muito, né? A nossa administração, a carga do custo Brasil é muito alto e nós não vamos ter outra alternativa. Veja, a questão das adesão sempre teve uma participação direta, mesmo antes de se dedicar à atividade política, a questão da saúde infantil andava. Então, a questão da saúde é um caso típico. Então, nós estamos vivendo um problema
difícil, onde as Santas Casas, em especial e os hospitais filantrópicos, estão sendo oprimidos. E o governo, por exemplo, no retirar, criou a CPMF à época para a saúde. Só que aí depois ele retirou a sua contribuição, ficou só a CPMF. Aí ele queria manter o CPMF, ou seja, não preocupou de reduzir custo, ou seja, aumentar eficiência e eficácia. Então por que faltam os recursos para a saúde? Não é porque tem poucos tributos, faltam porque os tributos problema de gestão são também. Problema de gestão, de gestão da máquina, que onera, que torna, por exemplo, imagina uma empresa demorar 170 dias para abrir, que custos que tem. E porque depois o gerenciamento dos próprios recursos. Agora, nós vamos caminhando para o final do programa, Bolsonaro. E, poxa, você aqui, o Franzotti, eu não falar de política um pouquinho, não vai dar, né, Bolsonaro? Então, Bolsonaro, você está no PSB, partido do prefeito Valdomiro Lopes, você chegou a fazer parte da administração no início do governo dele, e agora nós vamos para uma eleição. Você vai se engajar na campanha? Desde o primeiro, já de antes, eu sempre assistia que o prefeito vinha fazendo um governo excelente. Esse governo, que o momento certo haveria reconhecimento. Eu diria que o prefeito tem, eu vou até usar uma palavra forte, obrigação de colocar o seu nome para ser avaliado, porque também é um governo inovador. Inovador na saúde, inovador na educação em especial, inovador na questão de tecnologia e em especial da questão urbana, ao criar os núcleos, chamados núcleos da esperança, já está construindo a grande aglomeração urbana que nós sonhamos de Rio Preto ser diferente, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo. A nossa região é uma região organizada, onde Potirendaba se integra com Rio Preto, com Mirassol, com Jaci. Então, esses núcleos já vão ser bases para essa integração também. E lá em Potirendaba, Franzotti, a Gislaine é candidata à reeleição, como é que está lá, como você avalia? Eu sei que é duro a gente falar da gente, né? Mas como é que você avalia a administração que vocês estão fazendo e o que você coloca como um referencial dessa administração? Eu acredito que, com certeza, bom, com relação à reeleição, nós tivemos uma reunião ao Dia das Mães, né? E a primeira coisa que um candidato precisa, Rui, é ter o apoio da sua família, especialmente dos nossos filhos e tal, né? E aí nós perguntamos a ela, o que você está pensando? E ela disse, olha, eu acredito, gostei, acho que eu fiz um bom governo, estou terminando esses 4 anos e estou feliz com o que estou fazendo. Acredito que tudo aquilo que eu projetei, que eu sonhei em fazer com que eu pudesse contribuir com a melhora da qualidade de vida das nossas famílias, que ela sempre esteve muito envolvida, né? Porque durante 12 anos ela ficou cuidando social. Então agora ela pôde fazer os dois, a parte social e também construir uma porção de coisa. Então, você está... Porque o desejo é só dela. O candidato é ele que toma a decisão. E então nós dissemos, olha, nós estamos aqui para te apoiar. Então ela vai para a reeleição, sim. Bacana. E o que você coloca aí como um diferencial dessa administração? Olha, eu sempre falo para ela qual que é a sua marca? O que você vai deixar, né? E nós fizemos uma reunião terça-feira, onde todos os partidos que apoiam, né, são 16 partidos, e no discurso dela, ela brincou com todo mundo e disse que eu cobrava muito ela, olha, qual que vai ser a sua marca, né? Aí ela pegou e enumerou todas as coisas que ela fez. Então, ela está iniciando a construção de um fórum, que vai ser uma coisa importante. Nós temos lá circular, o transporte é totalmente gratuito. Ela adquiriu para o município do tamanho de Potirendaba mais de 40 novos veículos, transportes, de tudo que você pensar, de alunos, de ambulância, tudo veículos zero. Eu entendi. Todo o transporte público de Potirendaba, ele é grátis para a população? É gratuito. Nós temos uma circular que ele passa em pontos estratégicos, com horas definidas, e faz a cidade inteira de uma forma que qualquer munícipe ele se locomove pelo transporte público. É uma coisa bem bacana. Ela implantou
internet gratuita, ela tem sistema de segurança totalmente monitorizado, toda a filmagem, todas as entradas, né, das cidades, onde até um acompanhamento. Ela praticamente triplicou o número de guardas municipais com relação à segurança, comprou carros novos, motos novos, está reformando a delegacia, como eu disse, fórum novo, está construindo 2 creches enormes, que ela vai ter sobra de vaga para crianças da escola. Reformou e ampliou todas as escolas do município, que é 100% municipalizada. Ela entrou nesse programa do Creche Escola ou não precisou? Ela conseguiu já, já anterior, né? Ela conseguiu que o governo federal tinha um programa. Governo federal, exato. 2 do governo federal. E a saúde, ela tem 4, ela dividiu, a cidade está dividida em 4 territórios, onde tem o programa da família, que atende de uma forma super bacana, centro odontológico integrado. E agora a última obra dela foi a ampliação do hospital, né? Que ela ampliou o centro cirúrgico, reformou o hospital inteirinho, recapeou mais de 120 quarteirões, né, na cidade, sinalizou, enfim. Ela investiu praticamente em todas as áreas. Mas o grande... fez uma represa municipal, uma área de lazer muito bacana, interessante, implantou o governo itinerante, que eu acho que isso foi uma novidade, quer dizer, ela vai, cada semestre ela vai dividir o município em 6 territórios, ela vai lá, convida todos os sitiantes, morando ou não morando na propriedade, ela vai, leva o convite, ela leva toda a sua equipe, os seus coordenadores e debate aquilo que ela diz, o que ela está fazendo, o que ela fez, e recebe as reclamações ou até as ideias também. Uma outra coisa importante que eu acho que ela inovou é o programa de rádio que ela tem. Ela tem um programa de rádio das 11 à 1 da tarde, todos os sábados, e ela é canal aberto, o telefone está lá aberto para ela falar no ar com qualquer munícipe. Então ela conta tudo aquilo que ela fez durante a semana e recebe a reclamação, se ela foi maltratada no hospital, uma ambulância, não sei o que, ela fala direto com a população. Então, aí ela respondeu no final do discurso dela, disse o seguinte, que o grande marco dela, o grande legado que ela queria deixar, que eu estava sempre questionando ela, não vai ser o fórum, não vai ser as creches, não vai ser todas as obras que ela fez. Entregou mais 220 casas populares agora no final do ano, já está iniciando a construção de mais... Ô, Sônia, se empolgou. Não, eu tô contando aquilo que eu lembro, eu tenho certeza que eu esqueci de um monte de coisa. Mas o que ela gostaria de deixar é que ela queria sair do governo feliz de que ela atendeu as pessoas, que ela ajudou as pessoas a ser um pouco mais felizes, né? Essa que foi o encerramento do discurso dela. Então, tomara a Deus que ela seja reeleita. Nós estamos terminando o programa, deixar a palavra de encerramento para o deputado Orlando Bolsoni. Bolsoni, você chegou na Assembleia e aí, está valendo a pena? Está valendo a pena representar Rio Preto? Está valendo a pena estar lá? Eu acho que vale, porque a nossa cidade, nesse momento, nossa região em especial, tem grandes desafios estruturais, estratégicos. Escala da tecnologia é um exemplo, a integração dos municípios é outro exemplo. Então, a questão do desenvolvimento que está ocorrendo, chegada de shopping, isso tem que ser uma forma integrada com a nossa região. A questão da saúde. Então, eu acredito, e um desafio triste, mas que nós estamos enfrentando com muita firmeza, a questão do crack. Então, eu acho que nós estamos fazendo um trabalho, mas só é possível porque a integração das instituições. Todo o meu mandato é para a cidade e as suas instituições. Se chega às pessoas onde tem instituições sérias, as Santas Casas, por exemplo, as faculdades, a Ciesp, a PET, são as instituições que são os canais para quem eu trabalho e para chegar às pessoas. Bom, eu agradeço a presença dos três. Já fica aqui um convite para o deputado voltar para a gente discutir um pouquinho o trabalho dele na Assembleia. E até logo a todos vocês.